continuidade ao nosso curso sobre os profetas menores, agora com a nossa lição de número 2, onde abordaremos o livro de Jonas. Entre as crianças da escola dominical, há algumas histórias favoritas da Bíblia, como de Davi, de Golias e também de Jonas. É realmente uma narrativa bastante emocionante e apela à imaginação dos mais jovens. Mas bem sabemos que não se trata aí de fábula, e sim de um relato verídico, de um homem que fugiu da sua chamada missionária da parte de Deus. Essa nossa lição nós vamos ter 4 textos, abordando sobre o primeiro texto, a tempestade no mar, o segundo texto, no ventre do peixe, o terceiro texto, na cidade, e o quarto texto, a misericórdia divina. E também teremos a atingir 4 objetivos nesta lição. O primeiro objetivo é citar o tema do livro de Jonas. O segundo é mencionar a atitude de Jonas para com Deus enquanto se encontrava no ventre do peixe. O terceiro é relatar por que sabemos que o arrependimento dos ninivitas foi genuíno. E o quarto, dizer qual a lição que Deus ensinou a Jonas por meio da planta e do verbo. Vamos agora para o nosso texto de número 1. E você deve ler todo o capítulo 1 do livro de Jonas, a tempestade no mar. O nome Jonas significa pomba, ou porta-voz da paz. Ele, conforme 2 Reis 14, 25, era da aldeia de Gat-Efer, situada no norte de Nazaré. O livro é de autoria do próprio profeta. Ele usou a terceira pessoa, estilo esse comum entre os escritores hebraicos, para relatar sua história. Foi escrito aproximadamente no ano 780 a.C., no fim da sua carreira. Ele foi contemporâneo de Amós e também de Oséias. Ainda que tendo sido um arauto do Senhor, considerado um profeta de Israel, na sua missão, Jonas é mais, ele é também um evangelista. Tendo esse duplo ofício, um dia proclamou o juízo divino contra os cidadãos de Nínive. Vemos no decorrer do seu livro o tema A Misericórdia de Deus. Jonas, no capítulo 1, de 1 a 16, nós encontramos a palavra de Deus que fora claramente confiada a Jonas. Sua chamada não poderia ter sido mais clara. Porém, o profeta resolveu não ir a Nínive, mas fugir para Tarsis. Se você observar o mapa da página 25, você vai ver que as cidades são opostas quanto a onde elas se encontram. Com isso, ele tentava algo impossível: escapar da presença do Senhor. Uma vez na embarcação, a desaprovação da sua atitude pelo Senhor se manifesta por meio de uma terrível tempestade. Medo e pavor tomaram conta de posse dos marinheiros, e eles procuraram todos os meios possíveis, sem contudo aliviar a situação do navio. O arauto rebelde encontrava-se no porão do navio dormindo profundamente, conforme você vê no versículo 5. Talvez estranhemos o sono de Jonas, estando ele fugindo da face de Jeová, mas era o descanso de um homem demonstrando uma falsa segurança. Ele estava exausto por causa da sua fuga e da ansiedade que dele se apoderara. A Septuaginta diz que Jonas estava dormindo e roncando, mas o capitão os despertou bruscamente, perguntando-lhe por que estava tão agarrado ao sono. A ideia inferida é que ele não merecia esse descanso, enquanto os outros enfrentavam o temporal e clamavam desesperadamente aos seus deuses. Jonas foi admoestado a clamar a Deus. Isso nos mostra a condição espiritual do profeta, que ao invés de estar buscando a Deus em favor dos marinheiros, ele estava prestes a ir a pique, preocupava-se apenas consigo mesmo. O pedido do mestre do navio demonstrava sua angústia. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, dizendo a Jonas. Os deuses dos marujos, possivelmente fenícios, não estavam cooperando, e o navio continuava a se avariar. No capítulo 1, do versículo 7 a 10,
nós encontramos que a tripulação decidiu tomar providências a fim de descobrir quem seria o culpado pelo castigo violento que estavam sofrendo. Lançaram sorte e o indicado foi Jonas. Eles indagaram por quê, e o profeta respondeu que era um hebreu e servia a Deus do céu, mas estava fugindo dele. Com isso, todos ficaram muito aflitos, e suas últimas e mínimas esperanças de resgate, talvez naquele momento, ter-se-iam afundado nas águas turbulentas que o cercavam. Jonas foi forçado a confessar sua transgressão e a encarar a sua deserção. Encontrava-se agora numa encruzilhada e a sentença final dos demais presentes estava nas suas mãos. No versículo 11 a 17, é provável também que temessem a ira de Deus, do Deus de Jonas, por jogá-lo ao mar. Mas ele era um servo fugitivo. Quanto mais remavam, mais agitado o mar se tornava. Finalmente, quando o Senhor, e não aos seus deuses, apanharam Jonas e o lançaram ao mar, a tempestade parou milagrosamente. A ação dos tripulantes não foi precipitada, mas algo que fizeram somente após reconhecer que não havia qualquer outra saída. Sua preocupação era que não fossem culpados da morte de Jonas, que Deus não os condenasse pelo sangue do seu servo, porque estavam somente cumprindo o que o Senhor já tinha aprovado, defendendo assim a sua inocência. A versão original nos leva a compreender que levantaram Jonas com certa reverência antes de oferecê-lo ao mar. A fúria do mar cessou e suas vidas foram salvas da morte. Vamos agora ao texto 2, falando sobre Jonas no ventre do peixe. Capítulo 2 do livro de Jonas. A primeira menção de oração de Jonas encontra-se no início desse capítulo. No primeiro capítulo não encontramos qualquer referência à oração feita pelo profeta. É o triste caso que não deveria ocorrer na vida de muitos crentes. Só oram quando estão em situação difícil. Mas Jonas orou, e orou com disposição, sinceridade e contrição. No capítulo 2, versículos 1 a 3, nós vemos que, se possível, coloque-se no lugar de Jonas. Coloque-se no lugar do profeta. E veja, você dentro de um compartimento de carne, lugar escuro, de cheiro estranho, com algas e peixes de todos os tipos enrolando no seu pescoço, água em volta, realmente um lugar muito desagradável para se ficar. Porém, Jonas deve ter sentido que, mesmo assim, ele estava nas mãos de Deus. A primeira parte da sua oração é um clamor ao Senhor e a subsequente resposta do alto. Angustiado, ele gritou e Deus ouviu a sua voz de dentro da barriga do peixe. O Salvador está sempre alerta ao clamor de suas criaturas, onde quer que estejam. Jonas capítulo 2, versículos 4 a 6, é o segundo relato da primeira mão de um homem que foi tragado vivo por uma baleia. O seu testemunho diz que ele foi resgatado 24 horas depois. E ele disse que desmaiou não por falta de oxigênio, mas por medo. Isso foi um testemunho de uma pessoa que foi dado a alguém. É possível que Jonas tenha ficado inconsciente por algum tempo, porque foram 3 dias e 3 noites, mas logo tenha voltado ao normal para meditar sobre Deus e sua maneira de lidar com ele. Seu caso foi altamente milagroso. Durante o tempo que ali esteve, ele adorou ao Senhor e orou. E sua última oração, enquanto ali retido, e também a principal, é que temos nesse capítulo. O desânimo procura dominar. Ele tinha admitido a sua falta, tinha pedido perdão a Deus, mas continuava num sepulcro aquático. O ambiente o sufocava até a alma, cercado por água salgada, pelas trevas e por detritos.
ele deve ter chegado à beira do desespero. Sentiu-se perpetuamente aprisionado. No capítulo 2, versículos 7 a 10, nós encontramos o desespero do profeta, que chegou a tal ponto que às vezes pensava que as cavernas profundas do mar Mediterrâneo seria o seu lugar final. Nos últimos momentos de sua oração, arrependido, o arauto se reconsagra ao Senhor. Recorda-se que é um profeta do Altíssimo, e ele conclui seu agradecimento ao Senhor, prometendo oferecer-lhe sacrifícios. Afirma que cumprirá seus votos a Deus com novo ânimo e entrega-se nas mãos sagradas de Jeová, disposto a servi-lo cabalmente. Vamos dar continuidade à nossa lição agora com o texto 3, correspondente a Jonas, o capítulo 3. O peixe vomitou o profeta certamente no litoral palestino. E pela segunda vez veio a palavra do Senhor a ele. Jonas foi mais feliz do que os outros, que só receberam uma chamada. Desta vez, ele levantou-se e seguiu na direção exata. Não sabemos se Deus demorou a fazer a segunda chamada ou se isso ocorreu logo após seu porta-voz voltar à terra. O importante é que Jonas obedeceu e seguiu para a grande cidade de Nínive. A distância era longa. Se você verificar no mapa do texto 1 do seu livro, e levou vários dias de viagem, porém chegou ao seu destino e cumpriu a sua missão. No capítulo 3, versículos 1 a 4, você vê que Nínive era a maior cidade da sua época. A sua população era calculada em aproximadamente 600 mil habitantes, e era a capital do Império da Síria. Incluía vários subúrbios e outras cidades pequenas. Por isso, para atravessá-la, levava-se 3 dias. Sua muralha interna tinha 13 quilômetros de circunferência. Uma outra muralha externa tinha 96 quilômetros e meio. A altura delas era de 30 metros e meio e incluía 150 torres de 61 metros. A largura dos muros era tal que várias carruagens lado a lado podiam rodar por cima delas. O porta-voz do Senhor chegou lá, finalmente, e iniciou seu trabalho evangelístico. Entrou e proclamou a mensagem que Deus lhe tinha entregue, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Capítulo 3, versículos 5 a 9, nos fala do efeito da pregação de Jonas, que foi algo impressionante e maravilhoso. Os cidadãos do maior ao menor creram e se arrependeram. O próprio rei ordenou um jejum para ser observado pelos homens e pelos animais. A cidade se vestiu de panos de saco e, como Jó, se assentou na cinza. O seu clamor subiu a Deus e se converteu dos seus maus caminhos e da violência das suas mãos. Vemos aqui o maior avivamento registrado na Bíblia. A maior e mais poderosa cidade daquele tempo, submetendo-se humildemente ao único e verdadeiro Deus. Arrependimento sincero dominou o comércio, as escolas, os templos, os palácios, as casas, enfim, tudo. Foram sacudidos até os alicerces, movidos pelo arrependimento. A transformação foi total e atingiu a todos. Jonas capítulo 3, versículo 10, diz que esse é o mais importante dessa escritura. Ele fala da graça abundante do Salvador, que contemplava os atos do povo da grande capital e mudou seus planos. Estava pronto a destruí-la, mas demonstrando misericórdia, deu-lhe um prazo de 40 dias antes do juízo destruidor. Diante disso, Nínive tomou uma nova atitude diante de Deus, e o Senhor a perdoou de suas iniquidades. Hoje, nós não temos tempo para determinar para que o povo se arrependa, porque esse dia pode ser o dia do amanhã. Depois de 40 dias, Nínive, a ira divina, não arrasou a poderosa e arrogante cidade, porque ela se arrependera. Vemos em Efésios, capítulo
2 e versículo 5, pela graça sois salvos. E Salmo 136, versículo 1, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos agora para o nosso texto de número 4, o último texto de nossa lição, que fala sobre a misericórdia divina. Se o livro de Jonas tivesse encerrado aqui, estaria tudo bonito e, como diz, e todos viveram felizes para sempre. Mas não foi bem assim. Leia Jonas, o capítulo 4. Ao invés de se alegrar com o povo por sua mudança para o bem, o profeta resmungou tristemente sobre o milagre que transformou Nínive. Do versículo 1 ao versículo 5, você vê que o Senhor, o servo do Senhor, estava desgostoso, aborrecido, e se ele fosse Deus, teria esmagado a cidade de vez. O profeta estava agora mostrando o lado negro do seu temperamento, o seu racismo e a sua irritação. Interessante é que o Pai Celeste usou esse seu filho tão contrário a essa grande missão. É ele e não os homens quem escolhe e separa a quem quer. Enfim, o Senhor é bondoso e usa o que temos de bom e com o tempo muda e aperfeiçoa o restante de nós. Parece um paradoxo esta atitude de Jonas. Não precisamos fazer uma averiguação das razões psicológicas do caráter do homem para tentar descobrir os seus motivos. O arauto de Deus soube pregar com unção, mas infelizmente não aprendeu bem quão mistério e vital é também a compaixão. E quando o Senhor lhe perguntou se esta sua ira era razoável, ele não respondeu e saiu da cidade para repousar, mas continuou com a sua rabugice. Alimentava ainda a esperança de que Deus destruiria a cidade e exterminaria os seus habitantes. No capítulo 4, versículos 6 a 11, nós poderíamos ver a porção desse livro da seguinte forma: Jonas e o verme. Antes de um animal enorme o tinha salvo. Agora, um bicho pequeno quase o destruía. Porque nós conhecemos bem a história, que o Senhor preparou uma planta que providenciou sombra para o profeta. Depois preparou o verme que matou a planta, e o sol abrasado esquentou a cabeça do arauto aborrecido. E Jonas outra vez implorou que desejava morrer. Deus então lhe instruiu acerca da compaixão, indicando que muitas vezes a compaixão de Jonas, como também a nossa, é mal dirigida ou aplicada. Infelizmente, o profeta se preocupava mais consigo próprio e seu conforto do que com as almas da grande capital da Assíria. São Mateus capítulo 12, versículo 40 nos diz: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Nós vemos que aqui esse resumo dos dois sepultados e os dois voltaram à vida. Os dois pregaram as boas novas e houve consolo e reanimação. Mas um falhou na compaixão, enquanto o segundo permaneceu firme na sua resolução de mostrar-se amoroso e misericordioso para com os aflitos e perdidos. Que Deus nos abençoe.